E aí, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal para a gente falar da coletiva do Arteta do jogo, antes do jogo, na verdade, né? Contra o Liverpool em Anfield, que ocorrerá no domingo, às 12h30, tá? Mas antes de começar a falar sobre a coletiva do Arteta, like no canal, sininho para receber as notificações e não se esqueça de se inscrever no canal para a gente continuar crescendo na plataforma. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o que o nosso técnico falou antes do jogo contra o Leeds. A primeira pergunta foi sobre o Saka, né? Perguntaram como é que ele estava e tal. E o Arteta falou que ele está jogando, realmente o Saka está fora por algumas semanas. E aí perguntou se era muscular, e o Arteta foi simples e falou que sim. E a outra pergunta foi se ele precisava de cirurgia, e o Arteta falou que não, ele não precisa de cirurgia. Não é tão ruim como da outra vez, né? Mas ele vai precisar de algumas semanas para se recuperar. Uh, é, tá. Pergunta em quanto tempo ele pode voltar, tá? Aí ele falou que não sabe, que vai esperar para ver como é que ele evolui. Algumas semanas, não sabe nada além disso. Aí perguntam sobre o Odegaard também, ele falou que ainda não sabe, que o Odegaard não e que se ele treinar, ele vai treinar no sábado, entendeu? Que é um dia antes do jogo. E falou que ele está fazendo tudo que pode. Eu já falei para vocês que eu acho que o Odegaard vai para o jogo, no sacrifício. Depois tem a pausa aí da FIFA, pode ser que ele peça a liberação aí da seleção, que ele foi convocado para a seleção Uruguai. Pode ser que ele peça a liberação para continuar o tratamento, ou faça o tratamento de lá da seleção, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria 90% que o Odegaard vai para o jogo, tá? Perguntam se a lesão, então quer dizer que a lesão do Odegaard não é séria. Aí ele falou, não há uma lesão lá, mas ele espera que se tudo correr bem ele possa estar disponível. Então assim, se não há lesão, deve ser mais controle de dor, entendeu? Sabe que o Arteta ele é um cara que ele não gosta de dar dicas para o adversário, principalmente um adversário como o Liverpool. Ele não dá dicas que o Odegaard treinou ou não treinou, tá? Por exemplo, saem as fotos todo dia do treino. É só ele mandar não tirar a foto do Odegaard, entendeu? Só ele mandar não tirar a foto do Odegaard. Ó, do Odegaard você não tira a foto. Então, ou não publica, né? Tira a foto e não publica. Então, o Arteta ele é bem misterioso nesse ponto de vista. Eu ainda acho, como eu falei para vocês, que o Odegaard ele vai para o jogo. Aí fazia a pergunta sobre o Havertz, né? Aí fala que ele precisou fazer a cirurgia, estavam tendo que escolher se eles iam fazer a cirurgia ou não, ou se ia fazer um tratamento mais convencional. E aí no final eles optaram pela cirurgia, e aí a ideia é que o Havertz fique algumas semanas, entendeu? Ele falou que serão algumas semanas, mas ele não sabe quantos meses. Mas ele está triste em perder o Havertz nesse momento importante aí da temporada. Aí para ele, você mencionou meses, tá? Aí ele responde que toda cirurgia você espera algo mais longo, né? E aí ele fala que o Havertz, na última lesão que ele teve, ele voltou antes, tá? Mas que o prognóstico era que ele ficasse mais tempo. Ele que voltou antes. Voltou antes porque ele se recuperou antes, tá, gente? Então, voltou antes. E aí, por isso que ele dá o pior caso,
entendeu? Que seria meses, mas ele também não cita quantos meses. E aí perguntam para ele quão decepcionante é, né, perder 3 jogadores como Havertz, Odegaard e Saka nesse momento importante. Aí ele fala que é o início da temporada, ele perdeu, né, os 3 principais jogadores dele, mas essa é a realidade, é uma situação triste, com 3 situações totalmente diferentes, mas é por isso que eles continuam insistindo que precisam ter um elenco grande para poder disputar o campeonato. E aí perguntam para ele sobre o Norgar e o Ben White, tá? Se continuam sendo dúvidas. E aí ele falou que também esses dois ele também não vai ver amanhã também. É porque a coletiva foi sexta-feira, né? Então ele vai ver amanhã e vai ver como é que eles evoluem. E há uma chance dos dois estarem ali relacionados para o jogo. E aí já é um ponto importante, né? Ter o Norgar e o Ben White de volta são pontos importantes aí para a gente rotacionar o elenco e não sobrecarregar, por exemplo, o Timber, sobrecarregar o Zubimendi. Então, dependendo do jogo ali, a gente consegue fazer essa substituição. Aí fazem uma pergunta sobre o Eze, né, que é um ponto positivo, ele teve uma semana de treinamento, entendeu? Se ele se encaixa muito bem, e pediram para ele contar sobre a primeira semana do Eze treinando pelo Arsenal. Né? Aí o Arteta foi questionado com ele, que ouviu muitas coisas, que falaram muitas coisas sobre o Eze, falou com pessoas antes, e acha o Eze brilhante, que é uma energia diferente, uma aura diferente, então, e que ele está realmente disposto e que ele já está reunindo informações para ver qual a melhor forma do Eze jogar. Tá? Mas aí ele falou que o importante é manter a liberdade do Eze para que ele consiga jogar, porque ele é um jogador que ele precisa ter liberdade. Aí perguntam o que ele ouviu do Eze, personalidade. A ele. O Eze é um cara muito impressionante. Aí perguntam com a lesão do Odegaard, né? Se o Eze pode jogar como um possível 10 em Anfield. Aí ele falou que ele pode jogar, né? Que ele pode jogar nessa posição de 10. Isso é uma coisa muito boa que tem, né, nessa temporada, que não só ele, mas outros jogadores podem jogar naquela posição do Odegaard. Então é uma coisa que eles têm de bom nessa temporada, que eles não tinham na temporada passada. E aí ele falou que vai avaliar, entendeu? Que ele não vai dar nenhuma pista, como eu falei para vocês. O Arteta não é de dar esse tipo de informação assim fácil para um jornalista, principalmente uma coletiva que está todo mundo assistindo. E aí ele continua, o fato do Eze aumentar a sua capacidade de imprevisibilidade, né? Essa é uma das razões pelo qual ele queria, eu queria ele aqui, né? E aí ele fala mais uma vez que tem muitos jogadores que podem jogar em diferentes posições e podem preencher diversos espaços quando eles existem. E olhando para o início da temporada, né? Que já teve lesões, isso vai ser muito necessário. Então, essa parte da gente contratar muitos jogadores e a gente rechear mais nosso elenco, isso está sendo muito importante, porque a gente já perdeu muito jogador nesse início de temporada. Né? E aí eu até brinco que o Arne Slot perdeu o lateral dele e já está reclamando. Nós já perdemos o Saka, nós já perdemos o Odegaard, nós já perdemos o Havertz, a gente já está sem o Jesus, a gente já ficou sem o White, a gente já ficou sem o Norgar, então a gente já tem 6 lesões. Não lembro mais de ninguém, tá? Mas aí a gente já tem 6 lesões aí antes da terceira rodada. E o Arne Slot está reclamando que ele perdeu um lateral dele.
Entendeu? A gente já perdeu o nosso lateral também, inclusive. Então, é chorar de barriga cheia. Aí fazem aquela pergunta de sempre, né, que eu falo para vocês que o Arteta não responde, mas eles insistem em perguntar sobre o Nkapia, tá? Aí o Arteta até fala, você já sabe qual é a resposta, entendeu? Não vou falar de jogadores que não fazem parte do nosso elenco, entendeu? Qual a necessidade disso, gente? Desculpa, mas enfim. Aí um jornalista pergunta, né, sobre aquele supercomputador da Opta e tal, que ele diz que é a primeira vez em 8 anos que as duas melhores equipes da etapa anterior, da temporada anterior, se enfrentam tão no início da temporada, né? Aí ele pergunta se isso é cedo demais para eles se enfrentarem. Aí o Arteta fala que não, que uma hora eles iam ter que se enfrentar, entendeu? Então, isso não é um problema, tá? Eu, particularmente, também eu vejo isso como uma coisa muito positiva, tá? Porque são elencos se adaptando, e não só se adaptando, né? Voltando a ritmo de jogo. Então, e o Liverpool está tendo que se adaptar mais do que a gente, por mais que a gente tenha mudado um pouco o nosso estilo de jogo, o Liverpool mudou algumas peças, tá? Para essa temporada. Então, eu vejo como positivo porque a gente já tem um time teoricamente mais encaixado, entendeu? Porque a gente já vem jogando há muito tempo junto. Então, essa é uma vantagem que a gente tem e a gente precisa fazer prevalecer essa vantagem. Tá? Já falei isso aqui para vocês também. Aí perguntam para ele, né, mais uma vez, do Eze, que ele já viu o Eze treinando por uma semana e tal, que eles conhecem a qualidade do Eze, e aí perguntam para ele, mais ou menos parecido com a pergunta anterior, né? Pelo que ele viu, o que ele acha que o Eze pode acrescentar ao elenco, né? Aí o Arteta responde praticamente a mesma coisa, né? Que a energia dele é muito boa, é, que ele se sente confortável, que ele tem um grande sorriso. Cara, isso é verdade. Eu já falei. O Eze, toda foto ele tá rindo, pô. Toda foto ele tá rindo. E é um sorriso bonito, cara. É um sorriso de quem tá feliz mesmo de verdade, entendeu? Então isso é legal, porque eu quero muito ver o Eze em campo, tá? E aí fala que ele sempre tá perguntando, que ele faz as perguntas certas, tá? E aí o Arteta falou que tá fluindo, que tá andando, que ele acha o Eze muito impressionante. E eu também acho. Aí depois perguntam sobre os padrões, né, que o Arsenal vai precisar para vencer jogos, que amanhã é um daqueles jogos decisivos que o Arsenal precisa vencer, dado o quanto o Arsenal ficou perto de vencer a Premier League nas últimas temporadas. Aí ele falou que precisa vencer, obviamente, quem quer disputar o título precisa vencer, e que ele quer continuar construindo esse ímpeto em que o clube está agora, né? Os jogadores estão agora. E a esses jogos, a esses estádios, contra esses adversários, e vencer, que esses jogos ainda dá mais grandeza, né? Dá mais ímpeto ali pro elenco e pro clube, porque são jogos muito grandes, jogos importantes. Aí falam que o Arsenal empatou 2 vezes com o Liverpool na temporada passada, né? Tanto em casa quanto fora de casa. E aí as estatísticas mostram que o Arsenal nunca venceu em Anfield desde 2012, tá? Então são alguns anos aí que o Arsenal não vence o Liverpool em Anfield. E aí o Arteta responde que ele já quebrou várias estatísticas, né, inclusive maiores do que essa, e que aí domingo é um dia para quebrar mais uma dessas estatísticas, que eles vão para Anfield para vencer o jogo. E aí perguntam se ele sente que o Arsenal vai vencer o jogo, ele fala que sim. Aí o outro jornalista fala que o Arne Slot falou sobre as diferenças sutis na maneira como o time do Arteta joga, né? Com uma espécie
de número 9 completo, jogando lá na frente, e que o Liverpool fez muitas transferências neste verão e mudaram algumas coisas, né? Se ele notou alguma diferença na maneira como o Liverpool joga e na maneira como ele vai abordar o jogo. Aí o Arteta fala que sim, porque no final as características individuais elas fazem diferença, né? E isso para as duas equipes. E aí ele fala que, claro, que determinado jogador, um jogador ou outro, em algumas áreas possuem qualidades diferentes, e aí o resultado vai ser diferente. Fala que eles fizeram muitas contratações muito, muito boas, e aí que eles mantêm a bola junto com o time. Então, vai ser uma grande partida. Aí perguntam, falando que ele falou que no jogo do United foi como se fosse uma partida de basquete, e se em Anfield há uma chance de haver oportunidade de que ele esteja no controle do jogo. Haverão muitos contra-ataques, tá? Você contratou alguns jogadores como o Gyökeres e o Eze, que se adequam a momentos de transição, e que ele mirou especificamente em jogadores com essas características, tá? De contra-ataque. Se ele realmente mirou nesse tipo de jogador de contra-ataque, entendeu? Essa é a pergunta. Aí o Arteta fala que ele teve que contratar jogadores que agreguem, tá, valor ao time e ao elenco para ganhar as partidas, tá? Fala especificamente do Eze e do Gyökeres, dizendo que esses dois eles têm a capacidade no final de fazer essa ação, tá, de várias maneiras, não só de contra-ataque. Finalizar a bola e colocar ela no fundo da rede é o resultado que ele quer, tá? E são todas ações que ele precisa fazer no ataque. E falou que esses dois, né, o Gyökeres e o Eze, vão adicionar, além disso, ação individual em momentos que ele coloca como mágicos, né? E ele falou que é disso que ele precisa para ganhar jogo. O Arsenal está nessa pegada da transição, entendeu? Da transição rápida, mas eu discordo que o Arsenal está ali para jogar no contra-ataque. O Arsenal não está ali para jogar no contra-ataque, entendeu? Até porque, por exemplo, no jogo contra o Leeds, o Arsenal roubou muita bola no ataque, entendeu? Roubou muita bola. Vamos ver, porque com o United foi diferente, tá? A gente ficou um pouco mais recuado, demos a bola um pouco mais para eles. Eles controlaram mais o jogo, mas vamos ver como vai ser o Liverpool, tá? Aí fazem uma pergunta, né, que a gente teve 27 lesões na última temporada, tá? E aí ele fala que acha que já 7 jogadores já estão lesionados nesta temporada, que deve ser um momento difícil. E aí ele pergunta, isso já fez você parecer internamente há mais alguma coisa que o Arsenal possa fazer para essas situações, para mitigar isso, tá? Ou você meio que aceita que faz parte do volume de partidas que os clubes jogam hoje em dia? Aí ele falou que não, que precisa analisar e fazer o certo. Acha que na temporada passada foi difícil, mas que eles tiveram o melhor recorde da Premier League em questão. Ele não fala qual questão, tá? Mas ele fala ele vai falando das temporadas, né? Então, aí depois ele fala, na temporada seguinte tivemos um dos piores também, por causa da extensão, não da quantidade, tá? Mas da extensão das lesões de certos jogadores, especialmente Tomiasso, Gabriel Jesus. Então ele fala da extensão porque é uma lesão que demora muito tempo para voltar, entendeu? O problema não é a lesão, o problema é o tempo que você fica fora por causa das lesões. Então ele falou que isso que incomodou mais ele nessas últimas temporadas. E aí ele fala que eles estão analisando, que eles estão olhando tudo, tá? E tá continuamente melhorando, monitorando, na verdade, não melhorando, monitorando, e evoluindo nas necessidades dos jogadores e de cronograma,
entendeu? Mas ele falou que isso acontece, infelizmente, porque eles são jogadores de alta performance e eles estão suscetíveis à lesão. Aí fizeram outra pergunta, se preocupa manter os jogadores felizes com essa profundidade que tem, né? Então é uma pergunta que todo mundo faz, da questão de ter os jogadores ali, muitos jogadores, e aí se os jogadores estão felizes às vezes por ser um reserva e tal, se tá... Aí o Arteta fala, preocupação, não acho que há. A palavra que importa é que sejam felizes quanto possível. Essa é uma grande parte do trabalho, tá? Nosso trabalho no final é garantir que cada jogador sinta que está cumprindo o seu potencial e está fazendo o que mais ama, que é jogar futebol, tá? E aí ele volta na questão das lesões, né? Que ele fala que, tipo, vai acontecer e aí existem jogadores ali para entrar e manter o nível do elenco quando ele precisar colocar outros jogadores. Já teve uma entrevista da coletiva do Arteta, que foi no final do jogo contra o Leeds, que ele fala, né, que o Arteta não está contratando reservas. O Arsenal não está contratando reservas. O Arsenal está contratando 22 titulares, entendeu? Porque ele não quer que o jogo caia o nível quando algum jogador precisa entrar, entendeu? Aí pergunta se o Gabriel Martinelli poderia sair até segunda-feira, né? Aí ele falou que não. Ele fala que o Gabriel é um jogador para ele muito importante, tá? E continuará sendo muito importante. E aí ele fala, que eu acabei de falar, né? Por ter jogadores de qualidade, de diferentes características, ali às vezes para o estilo de jogo que vai ser jogado, ele vai fazer essas alterações que eles precisam se acostumar com esse tipo de coisa, entendeu? Porque como ele tem um elenco agora grande e que com uma variedade de jogadores com características diferentes às vezes na mesma posição, as pessoas vão ter que se acostumar com ele mudando às vezes de um jogo para um outro. Então, contra o United jogou o Martinelli, contra o Leeds já jogou o Madueke ali pela esquerda. Então, ele falou sobre isso, sobre essa questão. Eu acho importante, tá? Você ter essa oportunidade de... Porque aí você não se torna um time previsível, entendeu? Você consegue mudar e aí, às vezes o time adversário não está esperando você com aquela mudança, com aquela característica de jogador. Então é muito importante ter essa variedade, né? Aí pergunta se o Liverpool é o candidato, o favorito, né, a vencer o campeonato. Aí o Arteta fala que sim, porque todo campeão é o favorito no ano anterior. Então ele acredita que sim, o Liverpool é o favorito a ganhar a Premier League. Apesar de eu discordar do Arteta, mas eu sei que isso daí é uma resposta protocolar da parte dele. Aí perguntam se é uma preocupação para ele que o Saka tenha lesionado os dois músculos, né, nas duas pernas, o mesmo músculo, porém nas duas pernas. Aí ele fala que sim, tá? É um grande problema, principalmente quando se fala de um jogador como o Saka, tá? Que é um jogador que precisa muito de explosão e precisa muito dessa parte muscular. Mas no final ele fala que essas lesões elas são normais em jogador de alta performance e que isso acontece, que aconteceu com ele também quando ele era jogador. Então o jogador está suscetível a esse tipo de lesão. Aí perguntam a ele sobre o grupo de liderança, né, dentro do elenco, depois que o Jorginho saiu. Aí ele falou que em algum momento isso vai sair, tá? Quem são os líderes do elenco. E ele falou que existiam alguns jogadores e alguns nomes, e ele está muito feliz com o resultado disso. Entendeu? Aí perguntam se o Eze é parecido com o Cazorla e o Rosic, tá? Ex-jogadores do Arsenal, que inclusive jogaram com o Arteta. Aí ele falou que sim, ele tem uma sensação diferente com a bola, ele desliza e se move muito rápido, entendeu? E Rosic e Cazorla eram bonitos de assistir, né? A maneira como eles carregavam a bola, a maneira como eles tocavam a bola, giravam, era uma forma diferente. E ele falou que vai ter certeza, e ele falou que tem certeza que com o Eze vai ser igual agora. Então, galera, é isso, tá?
tá? Coletivazinha do Arteta para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da coletiva do Arteta, se vocês pontuaram alguma coisa importante do que ele falou. E já montei, né, toda a informação dos dados para fazer o vídeo de estatísticas do Waze. Deve estar saindo aí em breve para vocês. Beleza? Então, obrigado aí por mais esse vídeo e fui!